Olá pessoal, tudo bem? Gente, então hoje nós vamos começar o segundo bimestre, né? Parabéns para vocês, notas boas, a galera conseguiu dar conta das atividades mesmo à distância. Gente, para esse segundo bimestre em História, o que eu preparei para vocês? Nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Então, como o Brasil se tornou um país realmente e um país independente de Portugal. Eu tenho algumas dicas de livros para vocês sobre o assunto. Eu separei aqui, gente, esse aqui, ó, do Laurentino Gomes, que se chama 1822, tá? Quem vai marcar a independência do Brasil. Esse mesmo autor, Laurentino Gomes, ele tem um livro, gente, que chama 1808, que é a chegada da família real aqui no Brasil. Tá? Tanto este quanto o outro livro são bem legais. O outro também tem, só que eu emprestei para algum aluno, já não me recordo mais. Ele meio que desapareceu aqui. Depois eu vou ter que procurá-lo. Tá? Então, nosso objetivo é discutir como foi o processo de independência do Brasil e como o Brasil se tornou uma nação. Serão 4 aulas, tá? 4 temas. Então, nós vamos falar hoje da chegada da família real aqui no Brasil. Depois, eu vou fazer uma aula sobre as transformações que ocorreram no Brasil com a chegada da família real, o governo de Dom Pedro I e depois também o período da regência, tá? Então, desde a chegada da família real aqui no Brasil até a independência. Esses são os temas que nós vamos estudar durante o segundo bimestre, tá certo? Então, primeiro tema começando agora, certo, gente? Como a família real veio parar aqui no Brasil. Para a gente falar, gente, da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, nós precisamos invocar um outro personagem da história, que nós vimos lá um pouquinho sobre ele durante a Revolução Francesa. Esse personagem da história muito importante é o Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte, ele era um governante muito importante da França. E a França, a gente sabe que ela passou lá pela Revolução Francesa. As monarquias foram destruídas, foram derrubadas na França. Depois houve o parlamento e aí por último o diretório. Depois desse período, Napoleão, que foi considerado um libertador da França, o homem que ajudou a França a conseguir escapar desses reis autoritários, ele mesmo acabou se tornando um rei da França. Ele se declarou imperador. E Napoleão, gente, ele era um tanto megalomaníaco. Ele tinha uma mania de grandeza assim incrível. Ele não queria de jeito nenhum, né, se mostrar fraco ou com pouco poder. E aí o que Napoleão Bonaparte fez, gente? Ele começou a perseguir os reis vizinhos, dos países vizinhos. Ele queria formar um império napoleônico. Ou seja, ele queria que a Europa estivesse sob seu controle. Ele perseguiu o rei da Espanha, conseguiu dominar a Espanha. Ele praticamente controlou toda a França durante muito tempo. Ele tomou várias regiões ali de onde hoje seria a Itália. E aí Napoleão não estava ainda contente, porque ele tinha um grande inimigo. Esse grande inimigo de Napoleão Bonaparte, gente, era a Inglaterra. Só que, para atacar a Inglaterra, gente, Napoleão precisava parar, frear a Portugal. Precisava parar Portugal. Porque Portugal, a gente ficava negociando, comprando, vendendo, trocando produtos com a Inglaterra. E qual era a estratégia de Napoleão? Como a Inglaterra é uma ilha, Napoleão Bonaparte queria fechar a Inglaterra e deixar que os ingleses enfraquecessem por não ter contato com os outros países, não ter contato com o restante da Europa. Ou seja, entrasse numa situação de fome, entrasse numa situação de miséria, enfraquecesse a Inglaterra a ponto que Napoleão conseguisse atacar. Só que Portugal não estava colaborando para isso. Por quê? O que Portugal fazia, gente? Portugal continuava a negociar, comprar e vender produtos para a Inglaterra, mesmo com Napoleão deixando claro que não queria que mais nenhum país da Europa negociasse com a Inglaterra. Se esse país negociasse com a Inglaterra, se tornaria inimigo de Napoleão Bonaparte. Nessa situação, nesse contexto, Napoleão deu um ultimato a Portugal. Ou Portugal se alia a Napoleão Bonaparte, ou Napoleão Bonaparte vai transformar Portugal em sua inimiga. Napoleão escreveu uma carta para o rei Dom João VI, tá? Que na verdade nem era rei ainda, gente, era príncipe regente. Então, Dom João VI, que era governante
de Portugal, governante interino, né? Então, ou seja, estava cobrindo o espaço de sua mãe, que estava doente, foi chamada até inclusive de Maria Louca na época. Então, o Dom João estava no lugar da sua mãe no governo de Portugal. E ele recebeu a carta de Napoleão Bonaparte. Tá? Ou seja, ele recebeu a carta do homem talvez mais poderoso e mais perigoso lá da Europa naquele momento, Napoleão Bonaparte. E aí Dom João, na hora que ele leu a carta, falou: ou você se alia à França, ou você, a partir de agora, é inimigo da França. Só que, ao mesmo tempo, Portugal dependia da Inglaterra, gente. E Portugal também mandou uma carta para Dom João. Se você se aliar à França, agora você se torna inimigo da Inglaterra. Então, ou Dom João virava aliado da França, ou Dom João virava aliado da Inglaterra. Ele tinha que fazer uma escolha. E era uma escolha muito difícil. Porque Dom João, gente, infelizmente, ele não tinha um exército, alguém que ele realmente conseguiria defender o território português. Nessa situação, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou: vou fugir, vou embora. Tá? Tô exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso, gente. Ele falou: vou embora, vou abandonar Portugal e vou para colônia, vou para o Brasil. É mais fácil eu conseguir me proteger no Brasil e proteger minha família no Brasil, até proteger inclusive Portugal, porque Portugal vai ser menos atacada se eu não estiver aqui. Então eu vou embora com a minha família para o Brasil. Então foi essa a ideia, foi esse acontecimento. Mas Dom João, gente, era um homem auspicioso. Ele era um pouco ligeiro, podemos dizer. O que Dom João fez, gente? Sabendo que Napoleão iria atacar Portugal, ele mandou uma carta para Napoleão Bonaparte. Napoleão, estou do seu lado. Apoio o bloqueio continental. E mandou essa carta para Napoleão Bonaparte. Nesse mesmo momento, ele escreveu uma outra carta para o rei da Inglaterra. Falou: Inglaterra, estou do seu lado. Só que eu preciso de um apoio de vocês. Preciso que vocês me retirem de Portugal o mais rápido possível, antes que as tropas napoleônicas cheguem até aqui. Então, literalmente, gente, isso aconteceu. Napoleão recebeu a carta de Dom João e falou assim: eu vou verificar se realmente está acontecendo o bloqueio como eu mandei. E aí Napoleão organizou sua tropa e saiu da França em direção a Portugal. Nesse momento, várias embarcações inglesas chegaram em Portugal, e aí a família real, correndo, meio que desesperada, tá? Juntaram suas coisas, levaram aos portos mais ou menos 15 mil pessoas, padres, representantes da monarquia, pessoas importantes da coroa, colocaram nas suas embarcações e literalmente, gente, eles abandonaram Portugal. Então a família real, né, imagina, você está lá dentro de um barco, passeando, viajando, sei lá, você está num cruzeiro, e aí o capitão do cruzeiro fala assim: gente, estou indo embora, falou para vocês, pulou no barquinho e deixa o cruzeiro ir embora, né, continuar sua viagem sozinho. Foi mais ou menos isso que Dom João fez, gente. Ou seja, ele abandonou Portugal no momento mais difícil, no momento que talvez Portugal entraria em guerra contra a França ou contra a Inglaterra. Então o que ele fez? Juntou toda a família real, colocou toda a família real em embarcações e literalmente fugiu de Portugal. Então esse foi um acontecimento. Dizem as más línguas, né, que quando Dom João estava caminhando em sentido ao porto, ele falou assim: não corram, caminhem, senão vão achar que nós estamos fugindo. Né? E realmente eles estavam fugindo, né? Isso ficou mais do que claro. Ou seja, o medo de enfrentar Napoleão era muito grande. E Dom João, né, o rei de Portugal, sabia que não era capaz de fazer isso. Então ele preferiu migrar aqui para o Brasil para conseguir literalmente proteger sua família e iniciar uma nova vida aqui no Brasil. Gente, isso foi péssimo para Portugal, mas foi muito bom para o Brasil, porque agora a família real deixou Portugal e passou a viver aqui dentro do Brasil, né? Então, com a família real aqui no Brasil, isso acelerou o processo de independência do nosso país. Mas antes de falar da independência aqui no Brasil, ou do governo de Dom João aqui no Brasil, eu quero só contar um pouquinho da viagem, gente.
tá? Então essa viagem foi uma viagem muito difícil, né? 15 mil pessoas em mais ou menos 80 embarcações. A situação estava tão precária que as embarcações estavam lotadas. Então Dom João ele separou parte da sua família, colocou Carlota Joaquina em uma embarcação, colocou alguns filhos em uma outra embarcação e ele foi numa outra embarcação, tá? Ou seja, vai que alguma embarcação afunda, pelo menos parte da família real iria chegar aqui ao Brasil. E eles saíram de lá. A viagem durou mais ou menos 3 meses. E durante essa viagem, uma parte do tempo eles ficaram à deriva no mar, porque eles perderam corrente de vento e ficaram literalmente boiando no mar durante um tempo. Quando chegaram aqui, eles estavam há 3 meses praticamente sem banho. Uma infestação gigantesca de piolhos e pulgas tomou conta das embarcações, então todo mundo chegou aqui de cabelo raspado, com o corpo inteiro raspado, sem nenhum tipo de pelo no corpo, por causa da coceira. As pessoas com muitas queimaduras passando banha de porco na pele para tentar acalmar as queimaduras. E literalmente a família real chegou assim dessa maneira, tá? Em uma situação literalmente cruel. Bom, o objetivo qual era agora? Transferir a corte para o Brasil. Transformar o Brasil agora no governo central. Então Portugal, que estava lá longe agora, seria comandado aqui do Brasil. Olha que coisa interessante. E Dom João, a partir desse momento, ele iria iniciar uma nova era no Brasil, que é chamada de governo joanino, que começa em 1808. E esse governo joanino ele vai começar a dar as bases para o Brasil se tornar um país independente. A primeira coisa que Dom João vai fazer aqui no Brasil, gente, ele vai melhorar o Brasil. Porque o Brasil, até aquele momento, o Brasil era um lugar assim, uma colônia de exploração. Um lugar que os europeus vinham aqui, retiravam as mercadorias e depois, literalmente, iam embora e nada mais. Agora, a partir desse momento, ele vai iniciar um processo de urbanização, de estruturamento do Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a família vai passar a viver. A família real vai passar a viver no Rio de Janeiro. Então, no Rio, ele vai criar a Biblioteca Imperial, ele vai criar o Teatro Imperial, ele vai criar, gente, o Jardim Botânico, ele vai criar as primeiras universidades do Brasil, ele vai pavimentar as principais ruas, ele vai criar um sistema burocrático administrativo do Brasil. Então o Brasil vai começar a se estruturar. E isso vai dar força para que o Brasil futuramente se torne um país independente. Então a saída da família real de Portugal e a chegada deles aqui no Brasil foi algo muito importante para a transformação do nosso país. É o início da independência do Brasil. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa introdução da aula de hoje. Agora, a próxima parte da aula são as imagens que eu vou mostrar para vocês, que foram as mudanças, as transformações que Dom João fez aqui dentro do nosso território. Vamos lá? Só um minuto.